Olá, meu nome é Odair. Estamos aqui para mais uma aula prática do curso de cabeamento estruturado da Cloud Campus. E nós vamos aprender hoje como é que montamos um cord, um pet cord, só que agora categoria 6. Então nós vamos construir um cord, embora, como já fizemos nas aulas anteriores, cord não se deve construir, se deve comprar pronto. Ainda mais se for uma rede gigabit ou um cabo Cat 6, porque é bem mais difícil construir um cord Cat 6 e as exigências de teste em cima desse cabo são bem maiores do que em cima de um cabo Cat 5e. Nós vamos então aprender a fazer para a gente ter uma ideia de como que seria feito, mas o ideal é comprá-lo já pronto. Então vamos começar. Primeiramente eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no slide. Eu queria explicar para vocês como que é o conector o RJ45 Cat 6. Ele vem em três partes, como vocês estão vendo aqui. Esta parte que eu estou mostrando seria um organizador de cabo. Ele vai logo no pé do cabo, perto da capa do cabo. Depois, na frente do organizador, exatamente nessa posição, nessa sequência que vocês estão vendo aqui, nós temos esse separador de fios, para manter os fios sempre na mesma distância, né? Seria um espaçador de fio, manter sempre no mesmo espaço. E o cabo, mais esta peça e mais esta, são inseridos nessa ordem aqui dentro do conector, para depois ser limpado. Bom, quando nós compramos um RJ45 para fazer um cord, no caso esse daqui é um RJ45 da Furukawa, é exatamente assim que nós vamos encontrar essas peças, né? E quando nós fizermos a grimpagem desse cabo, na frente do conector, nós vamos ver que os fios vão ficar todos alinhados, um ao lado do outro. Agora, quando nós compramos um cord pronto, Cat 6, ele vem montado com os fios na frente do conector em formato de zigue-zague, não são alinhados, tá? Mas isso daqui é quando o cord é comprado pronto. Nós montando o cabeamento em campo, ele vai ficar como nesse conector aqui. Bom, ainda olhando aqui, continuando aqui no slide, nós vamos então montar um pet cord categoria 6 e vamos montá-lo no padrão 568B. Né? Nós vamos ter então, no caso aqui, um cabo chamado de cabo direto, né? Um cabo straight through, que é um cabo onde nós temos as duas pontas, ou no padrão 568B ou no padrão 568A. No caso, nós vamos fazer no padrão 568B as duas pontas, né? Vamos fazer então um cabo direto. Bom, então vamos começar a construção desse pet cord Cat 6. Eu tenho aqui um cabo categoria 6, né? Como nas aulas anteriores também nós já vimos, tem toda a especificação do cabo aqui na capa do cabo. Nesse caso, esse daqui é um cabo CMX, tá? Furukawa, enfim, todas as especificações do cabo você encontra na capa do cabo. Esse aqui seria um cabo que pode ser usado inclusive para fazer o backbone gigabit Ethernet. Então nós vamos decapar o cabo, vamos usar o decapador, né? O decapador já foi regulado, esse cabo aqui ele tem um diâmetro bem maior do que o Cat 5e. Então nós vamos decapar mais ou menos os 5 centímetros. Né? Essa distância, essa decapagem não precisa ser precisa, 5 centímetros, é aproximado. Vou extrair então a capa externa do cabo. E no cabo Cat 6, né, nós vamos ver que nós temos lá dentro um separador, né, um espaçador plástico, para manter os cabos sempre organizados dentro do cabo, né, que é esse espaçador que vocês estão vendo aqui. Bom, esse espaçador ele tem que ser tirado, removido para fazer a grimpagem, para fazer a conectorização. Então nós vamos pegar um alicate de bico, um alicate de corte ou uma tesoura e vamos cortar essa parte aqui fora, bem rente ao cabo aqui, o mais rente que nós conseguirmos.
para começarmos a fazer a grimpagem. Bom, na hora de nós fazermos a preparação do cabo para ser inserido no conector, nós vamos ter que organizá-los aqui de uma tal maneira que fique mais fácil inserir no conector, fazer o arranjo deles para serem inseridos no conector. Aquela parte que eu cortei fora, ela já traz cada fio, cada par de fio, numa trilha aqui, numa via daquele organizador de plástico que estava aqui dentro. E eu vou procurar manter os cabos na mesma sequência que elas estavam lá naquela via lá dentro. Que seria, desse lado está o branco do laranja, desse lado está o par branco do marrom, embaixo nós temos o branco do azul e em cima o branco do verde. Ok? Bom, agora eu vou pegar, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que nós temos aqui então as três peças como nós vimos lá no slide. Então eu vou pegar agora esse separador e vou colocar ele logo aqui no pé junto à capa do cabo para deixar os fios separados aqui como eles estivessem vindo lá de dentro do cabo. Então esse separador ele tem três partes, tem uma parte ao lado esquerdo, uma ao lado direito, uma parte no centro e uma parte embaixo. Cada par de cabo vai entrar num espaço desse. Então, ao lado direito, eu vou colocar o par laranja. Desculpa, ao lado esquerdo. Ao lado direito, eu vou colocar o par marrom. Então, você já consegue observar aqui que eu tenho os dois pares já dentro daquele organizador de pares, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Depois o par azul vai entrar no meio aqui, que tem uma divisão para ele, e o par verde vai entrar por cima, que tem uma divisão para ele também, certo? Bom, antes de eu fazer isso, então, eu vou colocar esse espaçador o mais próximo que eu puder lá da capa do cabo. Vou empurrar ele bem para baixo. Vou agora colocar o azul na parte central de baixo, que tem uma trilha para ele entrar nesse separador aqui de pares. O par verde nessa trilha central também, que tem uma parte para ele. E agora é só eu organizar os cabos conforme o meu padrão de conectorização. Como nós vamos fazer um cabo direto no padrão 568B, então nós vamos começar a fazer o destrançamento na ordem, na sequência 568B, que seria o branco do laranja, laranja. Então tá aqui, branco do laranja, laranja. Tá? Vou usar uma chave de fenda redonda para ajudar a fazer o alisamento aqui do fio. Branco do laranja, laranja. Depois, na sequência 568B, eu vou ter o branco do verde. Então, vou tirar o trançamento do par verde para separar o branco do verde. Vou também alisar ele. Branco do laranja, laranja, branco do verde. Depois o próximo seria o azul, então eu vou destrançar o par azul. Alisar o azul, então branco do verde, azul. Depois do azul vem o branco do azul. Vou fazendo aqui procurando deixar eles na sequência, fazendo uma fita com esses fios. Depois do branco do azul vem o verde. E por último nós temos o branco do marrom e o marrom. Bom, então tenho que preocupar, né, em deixá-los na sequência 568B, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom.
e vou fazer uma fita aqui, né? Deixar eles o mais compacto possível, formando uma fita na sequência 568B. Bom, depois dessa fita pronta, deixa eu só dar uma organizadinha no verde, pronto. Depois dessa fita pronta, eu vou pegar um alicate de corte ou uma tesoura e vou cortar a ponta do fio, mas não vou cortar reto. Eu vou cortar na diagonal para inserir, para facilitar eu fazer a inserção depois da peça que vai manter os fios espaçados um do outro, no espaço padrão. Então eu vou cortar na diagonal. Vou pegar o espaçador, que é esta pecinha aqui, que vocês já tinham visto anteriormente no slide, e vou inserir ela exatamente como estava no slide, nos fios, e vou baixar ela em direção à pecinha, né, ao separador de palhas que já estava lá embaixo. E vou baixar ela. Bom, depois que eu baixei, eu vou agora cortar reto na frente desse separador. Vou fazer um corte reto aqui. O ideal é que ficou essa parte que eu destrancei no máximo, né, de 13 milímetros também. No Cat 6 isso é mais importante ainda por causa da interferência aqui. Aqui é um cabo que vai funcionar a 250 MHz, então as exigências em cima desse cabo são bem maiores do que um cabo Cat 5e. Vou cortar então reto aqui. E agora vou pegar o meu conector RJ45 Cat 6 com a aleta virada para baixo. O pino 1 fica ao lado esquerdo. E vou inserir todo esse conjunto dentro do conector e vou apertar para que todos os fios cheguem lá na ponta. Vou conferir pela lateral para ver se os fios chegaram na ponta do conector. Vou conferir se a capa entrou até onde começa o rebaixo do conector para me fazer antes de eu fazer a grimpagem. Vou pegar o meu alicate então de grimpagem e vou fazer a conectorização. Bom, está grimpado o cabo, o conector Cat 6 e um corte. A outra ponta já estava pronta, mas como é um cabo direto, as duas têm a mesma sequência de cores, no padrão 568B. Então agora nós vamos testar esse cabo. Esse daqui é um teste básico que nós vamos fazer. Na verdade eu precisaria certificar esse cabo, mas normalmente a gente não tem a máquina ou o aparelho de certificação em campo. A gente tem só um testador de cabo como esse daqui. Então agora nós vamos fazer o teste do cabo para ver se está pelo menos passando o sinal do pino 1 para o 1, 2 para o 2 e assim sucessivamente. Como é um cabo direto, 568B, o pino 1 vai ter que jogar sinal no 1, o 2 no 2, o 3 no 3 e assim sucessivamente até o 8. Então vamos inserir uma parte do conector RJ45 aqui, a outra parte aqui. E agora então nós vamos fazer o teste para ver se o cabo está funcionando. O 1 tem que jogar sinal no 1, o 2 no 2, o 3 no 3, o 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6, 7 no 7, 8 no 8. Então construímos um cabo, um patch cord Cat 6 direto 568B. Então nós temos aqui o slide do cabo direto no padrão 568B. Eu poderia também ter feito o cabo direto no padrão 568A. E se por acaso vocês precisarem algum dia construir um cabo, um patch cord crossover Cat 6, esta seria a sequência de uma ponta e a sequência da outra ponta. Isso daqui normalmente não é necessário. Por que que não se faz cabo crossover? Não é necessário cabo crossover Cat 6? Porque hoje todos os equipamentos, todos os switches,
todos os equipamentos modernos gigabit, ele já vem com um recurso chamado MDI, que seria Media Dependent Interface, que você pode ligar qualquer cabo que ele faz a conversão direto, ou seja, ele converte internamente para que você não tenha que colocar um cabo crossover, no caso, por exemplo, de ligar dois switches. Você pode ligar com cabo direto, que o recurso do switch vai fazer a inversão interna. Mas fica aí para vocês como conhecimento, né? E para uma necessidade extrema, se precisar construir um cabo crossover categoria 6. Ok? Voltamos então na próxima aula prática. Até lá!